Bom dia, família de Deus. Bom dia. Bom dia também para você aí de casa que também faz parte dessa família de Deus, escolhida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E agora chegou um momento muito especial, um momento de nós orarmos. E não tem como começar um culto sem oração. E eu convido você a fazer parte dessa oração, aí onde você está. Se você puder se ajoelhar, mas se não, mas faça parte dessa oração também. Oremos. Pai querido e bondoso, nós queremos agradecer o Senhor por mais um momento na presença do Senhor, porque nós temos essa oportunidade de cultuar o Senhor, nós temos a oportunidade de orar, Senhor, e ler a Tua Palavra também. E que esses meios que o Senhor tem a falar conosco, Senhor, possa iluminar a nossa vida e nós sermos representantes do Senhor também. Peço que o Senhor possa alcançar essas pessoas que têm acompanhado esses vídeos aqui. E não sei quais são as necessidades dela, o que elas têm clamado ao Senhor. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, Pai. Aquelas que são impossíveis na nossa vida. Então, por isso eu clamo ao Senhor por essas pessoas e por nós também, Pai. Ilumine o nosso dia, Senhor, seja administrado pelo Senhor. Nos dê o batismo do Espírito Santo, Pai. E que nós possamos também testemunhar para outras pessoas o Teu poder e da Tua bondade em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E para alcançar a vitória, nós temos uma arma, e essa arma é a fé. Se nós temos fé, nós podemos alcançar todas as coisas as impossibilidades da nossa vida. Então nós temos uma arma em nossa mão que é a fé. E com esse pensamento nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 75. Fé é a vitória. Amém. E eu convido agora você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. E no 3 nós vamos começar a recitá-lo. 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barra, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus que disse que das trevas resplandecessem a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Amém. E que bom que nós passamos por meio dessas angústias, das perplexidades da vida, mas nós não estamos desamparados. Em meio delas, o Senhor Jesus Cristo está presente para nos dar força, não é mesmo? E agora eu quero que você fique agora com o estudo e que realmente o Senhor possa alcançar o seu coração com o estudo da palavra hoje. Que Deus te abençoe. Olá, queridos. Bom dia para vocês. Bom dia, escola. Bom dia. Bendito seja o nome do Senhor, porque podemos estudar outra vez. E hoje nós temos uma lição objetiva linda do Senhor Deus para nós, do capítulo 85 do Desejado. Está terminando. É um dos livros mais bonitos que a gente lê no ano. Mas estamos também no livro de Jó, capítulo 14 e 15. Abra lá correndo. Jó continua o seu discurso e então ele é interrompido por Elifaz ao trabalhar algumas situações aqui. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 14 e capítulo 15, onde Jó explica um pouco sobre a morte. Irmãos, se nós fizéssemos ano bíblico, nós não teríamos algumas dúvidas que o mundo tem. No livro de Jó, é um dos livros que mais explica a condição do homem na morte. Aonde o homem realmente está, aonde o Senhor Deus coloca e deixa a pessoa, porque na morte nem Deus consegue ver seus filhos, porque eles não existem durante o tempo em que estão mortos. E é isso que o capítulo 14 nos deixa com clareza, né? Nos dá clareza a respeito disso, tá bom? Ali diz, ó, verso 14, morrendo o homem, do capítulo 14, verso 14, morrendo o homem tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudade das obras de tuas mãos. Então contaria os meus passos, mas não estaria a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco e ocultarias as minhas iniquidades. Mas como a montanha se esboça, esboroçoa e se desfaz, assim como a rocha se remove do seu lugar, assim como as águas gastas e pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. O Senhor Deus dizendo claramente, através pela boca de Jó, que na morte não há nenhuma possibilidade de um ser humano estar vivo ou saber de alguma coisa que acontece debaixo do sol. Ele faz, no entanto, ele interrompe Jó, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você pegar só a conversa de Elifaz, dos irmãos, dos amigos de Jó, e for estudar só as conversas, sem o contexto da vida de Jó, você vai pensar, que homens que falaram bem de Deus. Mas no contexto da vida de Jó, eles falaram coisas terríveis. Como assim? Maísa, diga sobre isso. Abra seu ouvido agora para você entender. Os amigos de Jó disseram que Jó estava sofrendo por causa das desgraças que ele tinha feito. Não foi isso? E disseram que Deus não pode... Aliás, atribuíam a Deus a miséria que Jó estava passando e que Deus não podia de forma nenhuma auxiliar alguém que estava em pecado. Não foi isso? Não foi isso que os amigos disseram? Abra bem o ouvido. Não é assim que Deus age. É para a pessoa que está em pecado é que Deus mais se aproxima. E os amigos de Jó disseram exatamente o contrário. Entenderam? Eles trataram e apresentaram um Deus déspota e malvado e vingativo. E Deus não é assim. Por isso que o Senhor Deus, no final desse livro, vai dizer o seguinte, olha, vão lá e peça para o meu servo Jó pedir perdão e fazer um sacrifício por vocês. Ele é o sacerdote de vocês. Tremendo, né? Senão não vai ser aceito. Abra sua Bíblia mais uma vez à beira-mar, para que a gente possa continuar estudando esta situação tão bonita. Deixa eu comentar uma coisa com vocês agora, muito linda, muito bonita.
Jesus tinha acabado de ressuscitar, os discípulos estavam sozinhos, não tinha outra pessoa junto com eles, tá bom? E eles estavam perdidos e meio desolados, angustiados com essa situação. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus tinha dito, vamos nos encontrar, vamos falar, eu vou ter um encontro marcado com vocês. Isso é muito sério. E neste momento os discípulos estavam aguardando, meio com medo dos judeus, meio angustiados. Quando é que eu vou encontrar o Senhor? E eles foram para o local onde Jesus tinha marcado o encontro. Você já marcou o encontro com Jesus? Sim ou não? Alguma vez você marcou o encontro com o Senhor? Ele marcou o encontro com os discípulos. 7 deles começaram a sair. 7 dos discípulos iam em grupo, trazendo humildes vestes de pescador. Eram pobres em bens do mundo, mas ricos em conhecimento e observância da verdade. O que à vista do céu os colocava como? O que diz aqui? Em posição mais alta como mestre. Olha só, eles haviam estudado 3 anos e meio junto com Jesus. Haviam trabalhado junto com Jesus, haviam estado com Jesus. Eles eram destituídos de todos os bens que vocês possam imaginar, mas eram considerados mais importantes do que os mestres, porque tinham aprendido do próprio Cristo, né? Não haviam estudado na escola dos profetas, mas por 3 anos foram instruídos pelo maior educador que o mundo já conheceu. Sob suas instruções se tornaram o quê? Gente, o que diz aqui? Elevados, inteligentes, enobrecidos. Gente, peraí. Quando uma pessoa não se torna assim, inteligente, elevada, enobrecida, é porque não encontrou o Senhor. Quando uma pessoa está estudando, dizendo, não entra na minha cabeça, é porque não entrou o Senhor no coração. Pode estudar o quanto for, se não pegou a essência de Deus, vai continuar com as mesmas misérias de antes. Entendeu o que tinha acontecido com os discípulos? Os discípulos tinham se tornado como? Enobrecidos, diferentes. Embora estivessem com as roupinhas todas rasgadas. Embora estivessem todos sofridos, entenderam? Por fora eles eram considerados uns pobretões, mas por dentro eram quem? Considerados com autoestima diante do céu. Isso me impressionou demais. E aí, irmãos, olha, grande parte do tempo do ministério de Cristo tinha sido passado ali no Mar da Galileia, tá bom? E ao se reunir os discípulos num lugar onde parecia que não haviam de ser perturbados, acharam-se rodeados de recordações de Jesus. Eles ficaram lembrando das coisas que Jesus tinha feito, porque o local onde Jesus tinha marcado encontro com eles tinha que passar pelo Mar da Galileia. O que Jesus queria que eles lembrassem? Prestem atenção. Qual era o desejo de Jesus? Lembravam da tempestade, lembravam dos famintos que foram alimentados, lembravam das situações e dos milagres. Ali pertinho estava Cafarnaum, também que tinha sido palco de tantos milagres, e os discípulos estavam andando em direção àquele lugar. E aí então aconteceu um negócio, chegaram perto do Mar da Galileia e Pedro teve uma ideia, sempre Pedro. O que ele disse? Gente, vamos pescar um pouquinho? Vamos pescar? Porque eles precisavam de roupa. Presta atenção à razão pela qual Pedro pediu para os colegas pescarem. Eles, vamos pescar um pouco? Os que estavam juntos falaram assim, vamos pescar, porque a gente está precisando de roupa, a gente está precisando de algumas coisas. Gente, Jesus não estava mais com eles. Eu quero que vocês pensem isso. Eles pensaram que sua subsistência iria vir do quê? Hoje, estudando, eu vi uma seguinte pergunta no material que eu estava procurando. Por que Pedro voltou a pescar? Eu pergunto para vocês, por que Pedro voltou a pescar? Porque ele achava que agora ele tinha que cuidar do seu próprio nariz, porque o mestre não estava lá. Gente, isso me impressionou demais. Aí sabe o que aconteceu? Passaram a noite todinha jogando a rede e não apanharam um peixinho. Não apanharam nada. Olha que tremendo que Jesus fez. E lá do outro lado tinha alguém olhando para eles no mar. Lá de longe tinha alguém parado, observando, e observava eles. Aí esse homem solitário vem até a praia, bate a mão para eles e diz assim, ei, joga a rede para a direita do mar. A direita era o local onde Jesus estava. Era o lado onde Jesus estava, no Mar da Galileia. Entenderam? Joga aí para este lado, filhos. Aí encheu de peixe e eles puxaram isso daqui. Aí, olha, na hora que João ouve aquela voz,
vê aquela quantidade de peixe e fala, é o Senhor. Quando ele diz, é o Senhor, Pedro sai correndo do barco, pega e fala, eita, sai correndo, foi em direção a Jesus. E chega lá e diz que fica paralisado olhando para Jesus assim. Quero que vocês lembrem que Pedro estava com o quê? Vergonha. Pedro estava muito envergonhado nesse momento, angustiado. Por que Pedro estava com vergonha? Respondam. Porque ele tinha negado Jesus. Ele não se achava mais digno de estar envolvido. E aí, aquele estranho lá longe, meus irmãos, parado, estava vindo com eles. E aí, quando eles chegaram lá, gente, olha, imagina Jesus vindo, pegando Pedro ali, os outros ficaram puxando aquele barco cheio de peixe, e tinha muito peixe. Agora eles podiam comprar toda a roupa que quisessem, não é? Podiam fazer o que quisessem fazer. Aí eles encontram o que na praia? O que tinha na praia? O que tinha? Olha que coisa interessante. Posso dizer uma coisa para vocês? Tudo de Jesus tem o que no meio? Comidinha, né? Aí Jesus senta e diz que todos eles ficaram meio mudos assim, olhando para o mestre ressuscitado, todo mundo mudo. E eles olhando dizendo, eu não preciso do peixe de vocês, eu já tinha preparado a comidinha. Vocês ouviram? Tá aqui, mas vai lá e pega mais 2. Olha que interessante de Jesus, aí diz que Pedro trouxe mais 2 peixes, botaram lá nas brasinhas que Jesus estava fazendo, e tinha mel e também tinha pão, né? E deu ali, eles todos comeram. Eu fiquei olhando isso, falei, gente, que interessante isso. Mas aí, gente, o que Jesus queria que eles recordassem? Enquanto eles estavam ali olhando para Jesus, eles recordaram, lembra do dia que Jesus nos encontrou e falou, segue-me? E de hoje em diante vocês vão ser pescadores de homens. Daquele dia em diante eles sabiam, naquele momento ao redor de Jesus, a mente deles, de todos eles, de todos os discípulos, foi levada a lembrar, eita, que coisa linda, né? Jesus queria que lembrassem de que havia comissionado eles, para quê? Então vocês não têm que voltar a pescar, vocês têm um outro trabalho, vocês são agora pescadores de homens. Joguem do lado direito. Eu estou aqui do lado direito e é eu que sustento vocês. Eu que cuido de vocês. Era o que Jesus queria que eles entendessem. Agora, uma outra lição Jesus queria dar neste momento. E eu preciso comentar com vocês sobre esta lição. Pedro estava morrendo de vergonha. Ele estava se sentindo mal. Estava se sentindo todo quebrado no meio do povo. Olha o que Jesus queria mostrar. Olha lá. Outra lição tinha Cristo a ensinar, a qual dizia respeito especialmente a quem? A Pedro. Olha o que ele gostaria de dizer. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara Cristo e incorrera na desconfiança de quem? Dos irmãos. Estes pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles. E ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Olha só que situação. Os discípulos pensavam, ele não tem mais jeito. Aí Pedro dizia, eu não tenho mais jeito também. Aí o que Jesus fez? Eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Gente, quando eu vejo isso, eu falo, Senhor da glória, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como o Senhor vai atrás de quem está em miséria. Olha o que mais que ele disse, olha aqui. Antes de ser chamado a retomar sua obra apostólica, deveria dar perante todos eles testemunho de quê? Olha o que ele devia dar. Jesus ia fazer em público uma coisa. O que ele ia fazer? Sem isso, seu pecado, embora dele se houvesse arrependido, poderia destruir-lhe a influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera sobre o Evangelho. Como assim? Deus ia dar condição dele afastar a mancha que ele tinha trazido sobre o Evangelho, sim ou não? Querido irmão que está me ouvindo, querido filho que está ouvindo, se você pecou, se fez alguma coisa que te envergonha, que você pensa que não tem mais jeito, essa é a especialidade de Jesus. Jesus é capaz de fazer com que a mancha que você causou possa ser retirada. Mas como? Olha o que Jesus fez, presta atenção. Olha lá. Aí, ele chegou e chamou e falou bem assim, Pedro, tu me amas? O que ele falou? Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Eu amo, Senhor. Amas-me mais do que a estes? Aí Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Ele quis dizer, meu filho, se tu me ama, toma minha parte para fazer um trabalho e você será reconquistado. Olha que coisa linda.
Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. O evangelho não transige com o mal. Não pense que é para deixar de qualquer maneira a coisa. Não se deixa de qualquer jeito. Não se permite de qualquer maneira. O pecado acontece, tem que ser punido. Mas também tem que ser reerguido. A pessoa tem que ser punida, mas ela tem que ser o quê? Reerguida. Olha isso aqui. Não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem ser em segredo confessados a Deus. Mas o pecado público requer o quê? Pública confissão. Entenderam? Por isso Pedro tinha pecado publicamente. O que ele precisava? Provar que amava Cristo publicamente também. Avante agora. A vergonha do discípulo de Cristo é lançado sobre Cristo. Faz com que Satanás triunfe e tropecem as almas vacilantes, dando provas de arrependimento. Deve o discípulo remover a injúria, tanto quanto esteja a seu alcance. Como assim? Quer dizer que se eu roubo, por isso que Deus diz que quando alguém rouba, tem que fazer o quê? Restituir 4 ou 5 vezes mais, não é isso? Tudo quanto estiver a nosso alcance para retirar a injúria, nós temos que fazer. Tudo. Tudo. Sabe aquelas pessoas que pecam e ficam fazendo-se de rogadas, de vítimas? Essas não serão salvas por Deus. Como assim? Você não é vítima, foi você que errou. Você tem que reconhecer, dizer diante de Deus, eu fiz isso, eu tomei uma atitude errada e eu quero resolver isso. Quero melhorar o que eu fiz. Quero dar prova de que eu realmente mudei de vida. Entenderam? Sim ou não? Foi isso que Deus esperava de Pedro. Eu queria que você observasse uma coisa. Escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Lembra disso? Agora, porém, ele se deu mais verdadeira estimação. Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Por quê? Que agora ele já estava diferente, não era? Ele, eita, agora eu não posso ficar dizendo que eu nunca vou me escandalizar do Senhor, porque na verdade eu já fiz isso. Quantas vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou? Quantas vezes Pedro tinha traído Jesus? Ele queria tirar da cabeça de Pedro aquela situação. Olha lá. Outra vez Jesus lhe disse, apacenta o quê? Gente, por que Jesus disse para Pedro, após o seu pecado, após falar na frente dos outros discípulos, que era para ele apacentar as ovelhas? Por quê? O que tem apacentar as ovelhas com o pedido de perdão? Com o entregar perdão a Pedro? Responda. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Quem realmente está arrependido quer não só restituir a situação, mas quer cuidar das ovelhas de Cristo. Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Vai lá cuidar dos meus. Faça o teu trabalho. Olha o que diz aqui. 3 vezes negará Pedro abertamente o Senhor e 3 vezes tirou Jesus dele a certeza de seu amor e lealdade, insistindo naquela penetrante pergunta, seta aguda ao seu coração ferido. Aí, o que Jesus disse para Pedro? Olha, Satanás me cobrou você, Pedro. Você sabia que Satanás cobra a gente de Deus? Sabia ou não? Olha ali, ela está fazendo o que eu quero. Ele está fazendo o que eu quero. Eu quero esta pessoa para mim. E o Senhor Deus disse para ele, mas eu roguei por ti, meu filho. Irmãos, eu tenho certeza que Jesus ora por mim. Eu tenho certeza que Jesus ora para mim. Ele disse assim, e tu quando te converteres, o que fala aqui? Irmãos, vocês entendem essas frases de Jesus? Quando você se converter, tem que fazer o quê? O trabalho que tem que ser feito pelos outros. Avante. A primeira, gente, eu quero que todo mundo leia comigo. A primeira obra que Cristo confiara a Pedro, ao restaurá-lo ao ministério, foi o quê? Avante. Era essa uma tarefa em que Pedro pouca experiência tinha. Gente, olha aqui o que requer fazer o trabalho de Deus. Olha lá. Requeria grande cuidado e ternura, muita paciência e perseverança. Ele o chamava a servir aos mais novos na fé, ensinar os ignorantes, a abrir-lhes as escrituras, a educá-los para a utilidade no serviço de Cristo. Irmãos, olha aqui o trabalho que Deus pede de nós. Avante, o que mais? Até então, Pedro não estava apto para fazer isso, nem mesmo para compreender a importância desse trabalho, mas esta foi a obra que Cristo então o chamou. Para isso preparar a sua própria experiência de sofrimento e arrependimento. Peraí. O sofrimento, a vida de arrependimento e sofrimento que ele tinha tido, estava preparando ele para quê? Para quê, irmãos? Olha que coisa linda! Para o trabalho de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como foi a vida de Pedro dali em diante, irmãos? Pedro ajudou muita gente, sim ou não? Escreveu muitas cartas. Pode imaginar Cristo aqui, Pedro aqui escrevendo as cartas, entregando na mão dos outros para fazer o trabalho do Senhor. Quantos trabalhos ele tinha. E outra, o Senhor Deus revelou para ele algumas coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Senhor Jesus pegou Pedro e começou a andar com Pedro do lado nesse dia. Vem cá, Pedro, preciso conversar com você um pouquinho. Gente, até me ardeu o coração na hora que eu li isso. O que foi que Jesus tinha feito? Olha só, gente, dá uma olhada nisso daqui. Olha isto. Amas-me, disse ele. Esta é a qualificação essencial. Ainda que Pedro possuísse todas as outras qualificações, sem o amor de Cristo, não podia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor. O que era que Pedro mais precisava? Amor de Cristo. Agora te assusta. Conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliares na obra. O que são auxiliares na obra? Essas capacidades. Mas o que é essencial? Mas sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é o quê? Ouviram isso? Não me adianta me fazer muito trabalho, encher de bens essa casa. Se não tiver o amor de Cristo, ó, zero. Vocês ouviram isso? É isso que Deus estava dizendo. Deus disse isso a Pedro. Mas dê uma olhada nisso daqui. Quando eras mais moço, Jesus chamou Pedro do lado e falou: te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. E te levará para onde tu não queiras. E disto isso significando a morte, com que ele haveria de glorificar a Deus. Irmãos, Jesus chamou Pedro do lado e falou isso. Meu filho, você sabia que você vai morrer do jeito que eu morri? E ele ficou olhando assim para Jesus e disse que não se entristeceu. Olha aqui, ó. Assim deu Jesus a conhecer a Pedro a própria maneira de sua morte. Predisse mesmo o estender de suas mãos sobre a cruz. Outra vez disse ao discípulo: segue-me. Pedro não ficou desanimado pela revelação. Estava pronto para sofrer qualquer espécie de morte. Você sabia quando ele estava dizendo segue-me? Não estava falando simplesmente o seguir, que fala para qualquer cristão. Estava falando segue-me no jeito da minha morte. Uau! Isso me impressiona demais, 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 demais. Até então, Pedro conhecera Cristo segundo a carne, como muitos o conhecem hoje, mas não mais deveria estar assim limitado. Peraí, quer dizer que se Pedro conhecesse do jeito que a gente conhece, era um Pedro o quê? Limitado. Limitado. Agora presta atenção nessa parte. Não o conhecia como antes, em sua convivência com ele na humanidade. Amara-o como homem, como mestre enviado pelo céu. Amava-o agora como quê? Como Deus. Agora eu te conheço, Senhor. Agora eu te conheço, agora eu sei quem você é. Gente, Pedro não foi honrado como cabeça da igreja. Quero que vocês saibam disso. Muita gente diz, ele é o cabeça da igreja. Não é. Não foi isso que Deus fez. Tá bom? Olha isso aqui, ó. O favor que Cristo lhe mostrara em perdoar-lhe o apacentar do rebanho e a Cristo granjearam-lhe a confiança dos irmãos. Tinha muita influência na igreja, mas a lição que Cristo lhe ensinara junto ao mar da Galileia, Pedro a manteve consigo no decorrer de toda a vida. O grande dono da igreja nunca foi Pedro, é Jesus. Pedro é só o discípulo, como você e eu sempre o fomos. Agora, vocês sabiam que enquanto Pedro caminhava, olha aqui, junto com Jesus, diz que João vinha andando também, mais pertinho. João vinha andando, não sei se vocês sabem disso. E quando João vinha andando, Pedro pergunta: Senhor, o senhor acabou de me dizer que morte que eu vou ter, mas e esse aí? Vai morrer como? Jesus deu uma resposta, Jesus sempre surpreendente. Jesus vira para ele e diz assim, ele pergunta: Senhor, o que será deste aí? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Não te importa, eu não quero você perguntando o que vai acontecer com os outros. Cuida da sua vida. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. E agora, vocês sabiam que João era o discípulo mais jovem que Jesus tinha? Vocês sabiam? E este João, era chamado de filho do trovão, era o briguento. Mas passou a vida servindo ao Senhor. E quando chegou a sua velhice, ele viveu até a avançada velhice.
testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo, símbolo da ruína do final do mundo. Até seus últimos dias seguiu João bem perto ao Senhor. A nota predominante de seu testemunho à igreja: amados, amemo-nos uns aos outros. Quem está em caridade está em Deus e Deus está nele. João também tinha entendido o que Pedro tinha que entender? Sim ou não? Sim. João também entendeu. Meus irmãos, que momento deve ter sido esse com Jesus, o grande servo? Que momento especial deve ter sido esse de encontrar-se com Jesus depois de sua ressurreição? Que momento glorioso. O Filho de Deus, estando entre nós, vivendo entre nós, foi ao céu, é nosso representante ali, diante do universo, diante de todos os mundos. É o nosso Jesus amado, é aquele que pela sua graça e seu poder é um de nós no céu. Que nós, como Pedros, possamos dizer para Deus: Senhor, eu quero apacentar as tuas ovelhas. Culpados somos todos nós. Temos todos um trabalho a fazer diante de Deus. E que o Senhor Deus nos ajude. Irmãos, não existe uma só pessoa que pereça, que pode perecer sem a ajuda do céu. Entenderam? Vamos ajoelhar e orar. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, que história tremenda de Pedro, a dos discípulos, a do encontro que tiveram com Jesus, naquele momento em que cumpriram o pedido do Senhor para encontrá-lo em certo lugar. Te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos ajude. O Senhor trabalhe conosco, o Senhor faça em nosso coração aquilo que o Senhor pensou, planejou e imaginou que deveria ser feito. Faça tudo o que for necessário, Senhor. Ajuda-nos a restaurar, a trazer de volta, Senhor, aquela nota predominante que deve ter a sua igreja, do profundo amor, o cuidado pelo rebanho, o desejo imenso de servir ao Senhor, e que nós possamos oferecer perdão, aceitar perdão da tua maneira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe você e até amanhã.